Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto Bíblia em 365, um projeto na qual em 365 dias efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 28 de agosto de 2021, os capítulos iniciais de hoje são o livro de Jó, capítulo 28 até o capítulo 30. Então vamos lá. O homem apropria-se das riquezas da terra. Capítulo 28. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro, que se refina, o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para as minas longe da habitação dos homens, esquecido dos transeuntes, e, assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas, nem leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. A verdadeira sabedoria é dom de Deus. Versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem conhece o valor dela. O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e é ele quem sabe o seu lugar, porque ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões,
Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó lembra-se do seu primeiro estado feliz. Capítulo 29. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia, e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho, e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva. Abriam a boca como a chuva de primavera. Sorriam-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Jó lamenta a miséria em que caiu. Capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado, de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu. De míngua e fome se debilitaram. Roem
os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos, e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos. Grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção de motejo, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, e não se abstêm de cuspir no rosto. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade. Gente para quem já não há socorro. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra. Como nuvem passou a minha felicidade. Agora, dentro de mim se derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal, está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo. Com a força da tua mão, tu me combates. Levanta-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. Dissolves-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol. Levanta-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Por isso, a minha harpa se me tornou em prantos de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 5 ao 17. O penitente deve ser readmitido na igreja. Versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis
Pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que, em tudo, sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. A intranquilidade de Paulo, não encontrando Tito. Versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. A vitória de Cristo no ministério apostólico. Versículo 14. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Livro dos Salmos, capítulo 42. Esse capítulo começa o livro 2. O livro 2 dos Salmos vai dos Salmos 42 até o 72. Então vamos lá. A alma anela por Deus. Ao mestre de canto. Salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti,
nas terras do Jordão e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e, à noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus de minha vida, da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste em mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. É isso aí, pessoal. Esse foi o capítulo de hoje, dia 28 de agosto de 2021. Espero que essas palavras tenham trazido refrigério à sua alma, ao seu espírito. E, consequentemente, se trouxe, vai trazer ao seu corpo também. Espero que desejo, né, que tenha aumentado a sua fé e que com a fé você mude as suas atitudes que não estão condizentes com o nosso Criador, né, com as regras do nosso Criador. Porque se você não fizer nada, só aumentar a sua fé, a fé sem obras é morta. E é isso aí. Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida, de fato, e Lesh Lehá.